Era uma noite chuvosa e sombria quando Clara, uma jovem restauradora de arte, recebeu uma encomenda misteriosa em seu ateliê. O pacote, enviado sem remetente, continha uma pintura antiga e desgastada. A moldura, com detalhes intricados, parecia ter sido esculpida à mão, com ornamentos que lembravam olhos observadores. O quadro, coberto por uma fina camada de poeira, retratava uma casa de campo isolada, cercada por uma floresta densa e opressiva. As árvores na pintura pareciam se contorcer, como se fossem feitas de sombras vivas. Ao retirar o pano que cobria a tela, Clara notou que a imagem parecia ganhar vida à medida que limpava a camada de sujeira. Havia algo perturbador na pintura, especialmente na janela da casa retratada. Um homem de chapéu preto aparecia ali, quase invisível, como se estivesse observando Clara. Ela piscou os olhos e esfregou a tela, mas a figura continuava lá, imóvel e enigmática. Intrigada e um tanto desconfortável, Clara começou a trabalhar na restauração do quadro. Cada dia que passava, sentia que a presença no ateliê se tornava mais intensa. As luzes piscavam sem motivo, e objetos aparentemente mudavam de lugar sozinhos. A pintura parecia se tornar um foco de energia estranha, com o homem de chapéu preto na janela sempre mais visível, como se estivesse se aproximando da realidade. À medida que Clara avançava na restauração, começou a ter pesadelos terríveis. Sonhos vívidos a transportavam para a casa da pintura. Em seus sonhos, ela explorava a casa escura e decadente, com corredores intermináveis e portas que se abriam para nada além de trevas. Sussurros sinistros ecoavam pelos corredores, e sombras dançavam nas paredes, sempre um passo à frente dela. O homem de chapéu preto a observava de longe, seu olhar penetrante causando um terror inominável. Com o tempo, Clara se tornou cada vez mais paranoica. Ela se afastou de amigos e familiares, absorvida pela sensação de estar sendo vigiada. O quadro, agora pendurado em um canto escuro do ateliê, parecia pulsar com uma energia maligna. Ela tentava ignorá-lo, mas sentia que estava se afundando em uma espiral de medo e desespero. Determinar a origem da pintura tornou-se uma obsessão para Clara. Através de uma pesquisa frenética, descobriu que o quadro pertencia a uma família nobre do século XIX. A história contava que, após uma traição interna, o último membro da família, um homem solitário e amargurado, havia feito um pacto com forças sombrias para vingar a morte de seus entes queridos. A casa, marcada pela tragédia, foi abandonada e caiu em ruínas, mas a pintura sobreviveu, carregando consigo a maldição que o homem havia invocado. Desesperada, Clara decidiu que precisava destruir a pintura para libertar-se da influência maléfica que a atormentava. Naquela noite, ela desceu ao porão com um galão de gasolina e fósforos. O porão estava frio e úmido, e o ambiente parecia estar envolto em uma escuridão palpável. Quando abriu o armário onde havia escondido a pintura, encontrou a porta entreaberta e o pano caído no chão. O quadro estava novamente pendurado na parede, como se alguém o tivesse colocado lá. O homem de chapéu preto não estava mais na janela da casa. Em vez disso, ele estava fora da casa, em um campo sombrio e desolado, com os olhos fixos em Clara. A sensação de ser observada era quase insuportável. Clara, tremendo, despejou a gasolina sobre o quadro e acendeu o fósforo. As chamas começaram a consumir a pintura, mas em vez de uma sensação de alívio, um terror absoluto tomou conta dela. O porão pareceu se transformar em um caos infernal. As paredes começaram a tremer violentamente, e o som de gritos distorcidos ecoava no espaço. As sombras nas paredes se tornaram figuras grotescas, e a figura do homem de chapéu preto emergiu das trevas. Seus olhos eram buracos vazios que pareciam sugar toda a luz ao seu redor. Clara tentou gritar, mas a voz parecia não sair. Ela estava paralisada pelo terror enquanto a escuridão a envolvia. A pintura, mesmo em chamas, parecia emitir uma luz fria e sinistra, e o homem de chapéu preto se aproximava cada vez mais. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a escuridão a engoliu por completo.
No dia seguinte, o ateliê de Clara foi encontrado vazio, exceto por cinzas e fragmentos queimados. A moldura dourada, intacta, estava pendurada na parede. A pintura havia desaparecido, assim como Clara. As pessoas que conheciam Clara começaram a contar histórias de que, em noites de tempestade, se você olhar para a moldura na parede, pode ver a casa da pintura ao longe, na floresta. E, se você olhar de perto, poderá ver a figura solitária na janela, sempre aguardando pela próxima vítima para se juntar à sua eterna prisão de sombras.